Neste vídeo, vamos apresentar a resolução de alguns exercícios da lista 6 de variáveis complexas do nosso curso. Por exemplo, vamos começar aqui com o exercício número 6. Temos aqui ômega, a seguinte região do plano complexo, todos os números complexos cujo x está entre 1 e 2, que é uma faixa vertical infinita. E a f é a f de z igual a z ao quadrado, de ômega em c. Vamos desenhar a região ômega e f de ômega também, a sua imagem, mediante f. E aqui uma sugestão, começando a análise desse resultado, desse exercício, examinando as retas na fronteira, x igual a 1 e x igual a 2, então, né, que vão ser tracejadas porque não estão no conjunto. Então aqui vamos fazer aqui os eixos, os planos do domínio e do contradomínio, aqui o xy do domínio e a f que vai para o plano uv, certo? A f que f de z igual a c quadrado. Aqui então nós temos a reta x igual a 1, né, pontilhada, e aqui a reta x igual a 2, certo? Fronteira da região ômega ali. A faixa, todos os números complexos onde x, a parte real, está entre 1 e 2, é essa região ômega em verde. Para o que ela se transforma pela f de z igual a z quadrado? Ou seja, x mais y ao quadrado. Essa é a pergunta. Bom, x mais y ao quadrado é x quadrado mais 2xy e menos y ao quadrado, ou seja, é x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2xyi. Então separamos aqui a parte real e a parte imaginária, que são funções de R2 em R, né? A u de xy é x quadrado menos y ao quadrado e a v de xy é igual a 2xy. Bom, então, primeiro caso, vamos considerar a reta quando for x igual a 1. Quando x igual a 1, u e v se transformam no quê? U fica 1 menos y ao quadrado, né, porque o x é 1, e o v é 2 vezes 1 vezes y, dá 2y. Isolando y, vamos ter v meios, e levando para outra equação, nós encontramos u igual a 1 menos o meu v meios ao quadrado, ou seja, v ao quadrado sobre 4. No plano uv, isso representa a equação de que curva? De uma parábola, não é verdade? Isso aqui representa uma equação de uma parábola no plano uv, certo? Vamos fazer aqui um pequeno desenho no plano V. Seria assim, aqui está U, aqui está V, então como U é uma função de V, fica uma parábola nesse sentido, como se fosse o x, 1 menos y ao quadrado sobre 4. Né? Muito bem. Isto, se eu fizer ali no plano V, como a reta x igual a 1 é pontilhada, a reta imagem dela pela f vai ser pontilhada, né? E vai ser aqui, passando pelo 1, certo? No eixo U. Muito bem. Seguindo aqui, então. O segundo caso é quando x igual a 2, a outra reta fronteira vertical, que é esta daqui, certo? Que também vai ser pontilhada. Neste caso, U é x quadrado menos y ao quadrado, então nós vamos encontrar 4, que é 2, né? 2 ao quadrado, 4 menos y ao quadrado. E v vai dar 2xy, então 2 vezes 2y, 4y. Isolando y, temos v sobre 4, levando para a primeira novamente, nós encontraremos uma parábola. Aí vamos encontrar u igual a 4 menos v quadrado sobre 16. É uma parábola no plano uv, certo? No mesmo sentido, no mesmo modo que feito anteriormente, mas agora passando no ponto 4, porque quando v igual a 0, u é 4, certo? E aqui vai ser, então, vai passar pelo 4 e ela vai estar mais à direita. Só que a pergunta é, será que elas se interceptam? O que vocês acham? Será que essas duas parábolas, desculpem, asterisco e 2 asteriscos, se essa aqui é 2 asterisco, digamos, e asterisco esta outra aqui, será que elas se interceptam? Bom, é só verificar onde elas tiverem u igual a u, por exemplo. Então, neste caso, nós vamos ter esta igualdade. 1 menos v quadrado sobre 4 igual a 4 menos v quadrado sobre 16. Fazendo as contas e isolando, nós vamos concluir que teríamos 3 igual, tirando o mínimo múltiplo comum, 16, e ali v quadrado menos 4v quadrado, ou seja, 3 daria menos 3v quadrado sobre 16. Bom, é fácil observar que isso é um absurdo, né? Não tem sentido, porque como é que um quadrado vai dar negativo? No caso real. Isso não tem sentido.
Então, realmente, elas são curvas que não se interceptam, certo? Então, ela fica inteiramente à direita da outra, certo? Então, que passa por 4 no eixo U. Então, nós vamos encontrar este traçado aqui, certo? Ó, e esta aqui, a região interna, é a F de ômega. E aí está resolvido o exercício, F do ômega, certo? Essa região interna aqui. Aquela faixa infinita vertical de 1 a 2 se transforma nessa faixa entre essas duas parábolas pela F. Muito bem, vamos a outro exercício então. Por exemplo, este número 7. Bom, esse exercício ele foi meio que resolvido, vamos dizer assim, na última aula do estudo de derivadas, certo? A parte final que exploramos o estudo de algumas transformações complexas básicas, certo? Ali nós exploramos a transformação W igual a 1 sobre Z, certo? Explicitamente eu não fiz naqueles pontos, mas vocês conseguem fazer. A 8 é um interessante, fizemos num atendimento síncrono, mas talvez alguém não tenha assistido, então vale a pena fazê-lo aqui. A função é complexa f de z igual a seno de z, quando x é igual a uma constante e também quando y é uma constante, vão se transformar respectivamente em hipérbole e elipse. Vejamos isto. Bom, primeiramente, lembrando que o seno de z se define daquele modo, e na iz menos e na menos iz sobre 2i, chamemos de w. E w, que é f de z, tem que ser escrito na forma u mais iv, certo? U e v funções de x e y. Como z é x mais y, então, o que nós faremos? Vamos abrir aquela igualdade ali. Então, vamos ter e na i vezes o z, que é x mais y, menos e na menos i vezes z, que é x mais y, sobre 2i, isso dá igual a w, certo? E isso será equivalente a escrever, então, abrindo e na ix vezes e na menos y, menos e na menos ix vezes e na y, tudo sobre 2i, isso igual a w. E isto, por sua vez, é equivalente a, então, e na menos y, fazer um quociente aqui, e na menos y, e aí vamos abrir o e na ix, cosseno de x, mais i seno de x, menos e na y, vezes e na menos ix, que dá cosseno de x, menos i seno de x. Tudo sobre 2i, e isto é igual a w, ok? E isto é equivalente a então, fazendo a distribuição, e vou separar no numerador real e imaginário. Então, nós teremos e na menos y cosseno de x, menos e na y cosseno de x sobre 2i. O denominador ficou 2i. Mais i, evidenciado já, e na menos y seno de x, mais e na y seno de x. Tudo sobre 2i. Isso é igual a w. Aqui vamos simplificar o i, então a parte real é o segundo. Lembrando que 1 sobre i é 1 sobre i vezes o conjugado do i, que é menos i, dividido e multiplicado. Isso dá menos i. Dessa forma, nós temos então que a w, que é a f de z, vai dar quanto? E na y mais, né? Vou pegar essa parte primeiro. Então, tá? Essa parte aqui, que seria U. Então, e na y mais e na menos y sobre 2, vezes seno de x. Mais menos i, vou pôr o menos em evidência ali para a gente enxergar na segunda parte aqui. E na y menos e na menos y, desculpa, menos e na y sobre 2 vezes cosseno de x. Então, a f de x dá e na y mais e na menos y sobre 2 vezes seno de x, mais, eu vou distribuir aquele mais i, o menos, né? I e na y menos e na menos y sobre 2 vezes cosseno de x. Agora observem que esses quocientes com 2, este aqui é o conceito, é a definição do cosseno hiperbólico de y. E isso aqui é o conceito de seno hiperbólico de y. Em ambos os casos, y é um número real. Então, a f de z ficou cosseno hiperbólico de y seno de x, mais i vezes seno hiperbólico de y cosseno de x. Este aqui é a u e esta aqui é a v de xy. Dessa forma, eu tenho que a u de xy é cosseno hiperbólico de y vezes seno de x, e a v de xy é seno hiperbólico de y vezes cosseno de x. Vamos ver cada um dos casos. Primeiro quando x é uma constante e depois quando y é uma constante. Então, primeiro caso, se eu disser que x é igual a c, onde c é uma constante. Nessa forma,
pelas igualdades acima, nós vamos encontrar que U é cosseno hiperbólico de y vezes seno de C. E V, que é constante, seno hiperbólico de y vezes cosseno de C, que é outra constante. Isolemos o cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Cosseno hiperbólico de y dá U sobre seno de C, e o seno hiperbólico de y dá V sobre cosseno de C. Bom, aqui nós estamos assumindo que esses quocientes seno de C e cosseno de C são diferentes de zero, senão não teria sentido. Como o cosseno hiperbólico ao quadrado de um argumento menos seno hiperbólico ao quadrado do mesmo argumento é igual a 1, então usando aquelas duas igualdades, é uma relação hiperbólica fundamental. U sobre seno hiperbólico, desculpa, sobre seno de C ao quadrado, mais V sobre cosseno de C ao quadrado, menos no caso, dá 1. Então nós encontramos essa equação aqui, u quadrado sobre seno ao quadrado menos v quadrado sobre cosseno ao quadrado igual a 1. Isso é uma hipérbole no plano UV, certo? O caso quando o seno de C ou cosseno de C são iguais a zero, se chamamos casos degenerados, que é até estudado lá quando a gente estuda isso na geometria analítica, hipérboles, que aí vão ser retas, por exemplo, as assíntotas. O segundo caso, que a gente considera se o y é igual a uma constante. Então nós vamos ter, neste caso, que U vai dar cosseno hiperbólico de C, que é uma constante vezes seno de x, e V, seno hiperbólico de C vezes cosseno de x. Isolando ambos, eu tenho que seno de x é U sobre cosseno hiperbólico de C, e V, cosseno de x é V sobre seno hiperbólico de C. E como vale a relação trigonométrica fundamental, então, nós vamos encontrar isso substituindo cosseno U ao quadrado sobre cosseno hiperbólico ao quadrado de C, mais V quadrado sobre seno hiperbólico ao quadrado de C igual a 1, que o que são? São elipses, representam elipses no plano UV. Também temos o caso degenerado, quando o seno hiperbólico de C é igual a zero. Cosseno hiperbólico de C nunca é zero, ele é sempre maior que 1, maior ou igual, né? Então, não tem. O que vão dar, vai dar alguma reta também, certo? Ou ponto. Muito bem. Outro exercício, por exemplo, 10, mostrar que se A está entre 0 e 1, vale aquela igualdade ali. Esse exercício está feito no gabarito daquela prova antiga, lá de 2010, que está no sistema e-aula da UFPEL, certo? Vocês podem conferir ali. Vou mostrar aqui rapidamente para vocês. Se nós entrarmos aqui, ó, no curso, variáveis complexas, bem aqui nesse link, aqui, ó, clique aqui, nós vamos encontrar a prova, o gabarito. E aí, se eu rolar aqui, é a questão 2, ó. Está resolvido aqui. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Né? Se A está entre 0 e 1, vale aquela igualdade. A chave da solução, aqui, olhando ali na segunda, é multiplicar e dividir por E elevado a 2πA. Né? Aí resolve. Então, se vocês quiserem, podem congelar essa imagem para ver. Certo? Então, ele está feito ali. Deixo para vocês. Um outro exercício aqui que a gente pode olhar é o número 14. O 14, dizer, sempre se pode calcular log do log de z, se z é diferente de zero, porque a função log está definida em todo c menos o zero, mas aqui eu tenho uma composição, log do log. A resposta é não. Por quê? Porque, em particular, quando z é igual a 1, log do log de 1 é o log de zero, porque log de 1 é zero, e o log não está definido em zero, né? Ele está definido, a função log, ela é definida de c menos o zero para c. Lembram disso? No estudo da função logarítmica, certo? Que é uma função multiforme ou plurívoca. O número 15, encontrar o valor principal do logaritmo de 1 menos 2i. Eu fui um pouco infeliz quando eu resolvi pôr esse exercício, porque senão dá para calcular bonitinho, mas tudo bem. O módulo de 1 menos 2i vai dar raiz quadrada de 5. Eu preciso dele. E aí temos que pegar um ramo, né, para ela ficar unívoca. Então vamos tomar o seguinte ramo, onde o argumento de z está entre menos π e π. Né? Ou seja, aqui teremos o desenho, eu vou cortar o semi-eixo real negativo, certo? Então temos essa região aqui. Nessa região que está em verde, onde o argumento está entre menos π e π, né, que é no plano C, menos números da forma x mais y, onde x menor ou igual a zero e y igual a zero, a função fica unívoca. Aí, nesse caso, bom, θ está no quarto quadrante, se eu observo ali 1 e menos 2, certo? Então, o argumento de z é o arco tangente de
imaginário sobre real, né? Menos 2 sobre 1, ou seja, arco tangente de menos 2. Aí o problema é que eu não consigo determinar o valor exato desse argumento, então eu vou deixar ele assim, certo? Então, o logaritmo de 1 menos 2i é ln do módulo de 1 menos 2i mais i vezes o argumento do 1 menos 2i mais 2kπ. Mas como nós estamos no ramo principal, k é zero, então essa parte não tem, certo? Eu quero o valor principal dele. Então nós vamos ter ln da raiz de 5 mais i vezes arco tangente menos 2. E pronto. Aí está resolvido esse exercício. Um exercício interessante também é o número 16, que nós vimos em aula que vale uma congruência módulo 2πi, não uma igualdade como vale no caso real. Logaritmo do produto ser igual ao produto a soma dos logaritmos. Mostrar que, por exemplo, não vale aqui. Vamos tomar valores principais. Pegar z igual a w igual a menos 1. Dessa forma, logaritmo de menos 1 é o ln do módulo de menos 1 mais i vezes o argumento de menos 1. Como eu quero no ponto menos 1, eu não posso cortar no semeixo negativo, tem que cortar no semeixo positivo, certo? Então eu tenho que usar esse tipo de ramo principal, certo? O argumento vai estar aqui né, entre 0 e 2π, ok? Então, nesse caso, vamos ter menos 1 mais πi, ou seja, log de menos 1 é πi, que é o logaritmo de z e é o logaritmo de w, porque eu estou pegando z igual a w igual a menos 1. Mas z vezes w dá menos 1 vezes menos 1, que dá 1. 1 para aqui. Então agora eu vou ter que pegar um outro ramo. Eu não posso, não pode usar o mesmo ramo. Certo? Né? Não tem como usar o mesmo ramo. Então aqui eu tenho que cortar o semi-eixo negativo mesmo. Daí o argumento vai estar entre menos π e π. Certo? Neste caso, né? O que nós vamos encontrar? Neste ramo, o logaritmo de 1 vale 0. Certo? Então, o logaritmo de z vezes w, por um lado, é o log de 1, que é 0. E isso é diferente de πi, que é o log de z, mais o log de w. Olha só, porque, né? Pi, não, desculpa, 2π, né? Cada um é π. Então, pronto, mostramos que não vale. Vamos ver aqui um outro exercício. Por exemplo, resolver uma dessas equações aqui. O item B vamos escolher. Então, seno de z igual a 4. No caso real, seno de x igual a 4 é impossível, porque x está entre menos 1 e 1, mas aqui nós estamos no caso complexo. Ou seja, e na iz menos e na menos iz sobre 2i igual a 4. Isso equivale a dizer que é, abrindo como z x mais y, e na i x mais y menos e na menos i x mais y sobre 2i igual a 4. Então, quer dizer que eu tenho e na ix menos y, menos e na menos ix, distribuindo i, mais y, igual a 8i. Certo? Passei o 2i multiplicando 4 ali. Então, abrindo o e na ix e e na menos ix, nós vamos encontrar este resultado aqui. E na menos y vezes e na ix, né? Então, nós vamos ter e na menos y, cosseno de x mais i seno de x, menos e na y, cosseno de x, menos i seno de x, igual a 8i. Então, agora vamos fazer as distribuições devidamente, certo? E separar parte real de parte imaginária, e aí nós vamos encontrar isto. E na menos y, cosseno de x, menos e na y, cosseno de x, mais i vezes e na menos y seno x, mais e na y seno x, certo? Isto vai dar igual a 8i. Então, agora vamos ajeitar aqui, porque vai aparecer cosseno e seno hiperbólicos. Então, vou pegar e dividir por 2 ali adequadamente. E aí nós vamos encontrar, arrumando o sinal no primeiro, menos, entre parênteses, e na y menos e na menos y sobre 2, cosseno x mais i vezes, e na y mais e na menos y sobre 2 vezes seno de x. Isso igual a 4i, certo? Ou seja, nós encontramos menos seno hiperbólico de y cosseno x, mais i vezes cosseno hiperbólico de y seno x igual a 4i, ou seja, 0 mais 4i. Então vamos comparar real com real e imaginário com imaginário. Daí nós encontramos essas duas igualdades. Menos seno hiperbólico de x cosseno x igual a 0 e cosseno hiperbólico de y seno x igual a 4. Na primeira, como o produto é 0, um deles é 0. Ou seno hiperbólico de y é 0 ou cosseno de x é 0. Na primeira teríamos y igual a 0. E na segunda nós teríamos x igual a π meios mais kπ.
onde o cosseno é zero, certo? Vamos avaliar cada uma delas. Será que valem ambas? Observem aqui. Se y for igual a zero, o que acontece? Bom, neste caso, olhando na segunda equação igualada a 4, eu teria cosseno hiperbólico. Como o cosseno hiperbólico de zero é 1, isso é lá do cálculo, então nós teríamos seno de x igual a 4. Vou escrever isso. Né? Sabemos que o cosseno hiperbólico vale 1, então seno de x igual a 4 não tem sentido nos reais. Então, y igual a zero não pode acontecer. Certo? Logo, é absurdo. Né? Y igual a zero não pode ocorrer. Então, nós descartamos esta, então só vale aquela ali, onde o cosseno de x é, onde x é π meios mais kπ. Neste caso, resta apenas, né, então, essa possibilidade. X igual a π meios mais kπ, onde k é um número inteiro qualquer, para qualquer k inteiro. E neste caso, olhando na segunda equação, nós o encontraremos nessa segunda aqui, que eu marquei ali em cima. Certo? Então nós encontraremos cosseno hiperbólico de y vezes seno de π meios mais kπ, isso igual a 4. Só que em π meios mais kπ, dependendo do k, o seno vai dar mais 1 ou menos 1. Então nós encontramos que o cosseno hiperbólico de y é mais ou menos 4. Mais ou menos 4. Mas, como o cosseno hiperbólico é sempre maior ou igual a 1, né, isso lá no cálculo 1, então, ou pré-cálculo, né, aqui estaria um desenho do cosseno hiperbólico meio esboçado, só vale a igualdade com positivo. Ou seja, nós só teremos válido que cosseno hiperbólico de y igual a 4. Certo? Bom, daí a gente tira que o y é o arco cujo cosseno hiperbólico é 4, ou seja, é ln de 4 mais raiz quadrada de 4 ao quadrado menos 1, ou seja, é ln de 4 mais raiz quadrada de 15. Isso aqui também é do cálculo, ou do pré-cálculo, que o arco cosseno de hiperbólico de um argumento p é ln de p mais raiz quadrada de p quadrado menos 1. Isso tem lá no cálculo, certo? Bom, dessa maneira, então, o que nós temos? Né? Nós temos que seno, né, obtemos o seguinte, que seno de z é 4 sem somente c. Z for da forma x mais y, e é tal que x é π meios mais kπ para qualquer k inteiro, então tem infinitas soluções, e y igual a ln, logaritmo natural, de 4 mais raiz de 15. Isso real mesmo, né? Ou seja, c e somente c, z for escrito da forma π meios mais kπ, mais i vezes o ln de 4 mais raiz quadrada de 15, para todo k inteiro. E com isso nós resolvemos a equação e o exercício está concluído. Só para ilustrar, se alguém está duvidando desta resposta, por exemplo, se eu tomar... O exercício já acabou, tá? Mas é só uma verificação aqui. Se k fosse zero, então, ou seja, no ramo principal, π meios mais i vezes ln de 4 mais raiz de 15 é uma solução para seno de z igual a 4. Então, se é uma solução, se eu substituir esse z no seno de z, tem que dar 4. E de fato, ó, seno de z é e na iz menos e na menos iz sobre 2i. Dá um pouco de trabalho, mas são contas que podemos fazer. E na i vezes π meios mais i ln de 4 mais raiz de 15 menos e na menos i, π meios mais i ln de 4 mais raiz de 15, tudo sobre 2i. Então, isto dá igual, vamos ver aqui, a e na i π meios menos, distribuindo i, né? ln de 4 mais raiz de 15, porque vai aparecer i ao quadrado, então por isso menos. Tá? Menos e na menos i π meios, mais ln de 4 mais raiz de 15, porque i ao quadrado é menos 1, e como já temos o menos fica mais, sobre 2i. E isso dá igual a... Então, abrindo ali as contas, usando o fato que e na i θ é cosseno θ mais i seno θ, então eu vou ter cosseno de π meios mais i seno de π meios, vezes e na menos ln daquele valor ali, 4 mais i de 15. Menos cosseno de π meios, menos i seno de π meios, vezes e na ln de 4 mais raiz de 15. Tudo sobre 2i. Dessa maneira, nós encontramos então i vezes e elevado a ln de 1 sobre 4 mais raiz de 15, na primeira parte. Na segunda parte, vamos encontrar mais i e elevado a ln de 4 mais raiz de 15, sobre 2i.
podemos pôr o i no numerador em evidência e simplificar tudo. Então já não tem mais unidade imaginária. Vai dar 1 sobre 4 mais raiz de 15, mais 4 mais raiz de 15, tudo isso vezes 1 meio. Agora é só fazer essa conta. Então vamos ter 1 mais, tirando o mínimo, 4 mais raiz de 15 todo ao quadrado sobre 2, que multiplica 4 mais raiz de 15. Isso vai dar, então, desenvolvendo aquele quadrado lá em cima, 1 mais 16 mais 8 raiz de 15 mais 15, sobre o denominador o mesmo, 2 que multiplica 4 mais raiz de 15. Somando, né, a parte com raiz e a parte sem raiz em cima, nós vamos encontrar, vou ter que escrever aqui em cima, certo? 32, para não mudar de página, mais 8 raiz de 15 sobre 2 que multiplica 4 mais raiz de 15. Dá para pôr o 8 em evidência ali em cima, então vai sobrar 4 mais raiz de 15 sobre, peraí, me atrapalhei aqui, sobre 2 que multiplica 4 mais raiz de 15. Simplificamos tudo, vai sobrar 4. Então veja bem, conseguimos mostrar que este valor dá seno de z igual a 4 mesmo. Então pronto, tá confirmado que funciona, ok? Então é isto. Espero que esses exercícios resolvidos ajudem vocês a resolver outros. Então, bons estudos!